E hoje a gente recebe a doutora Alessandra Gama, nutricionista, e a gente vai saber como minimizar os efeitos da sarcopenia em idosos. Doutora Alessandra, bom dia, prazer em recebê-la aqui. Obrigada, Maria. Primeiramente, o que significa sarcopenia, para a gente poder entender um pouquinho? Então, hoje a mensagem vai assim para todo aquele público que já botou o pezinho aí nos 40 anos, 45. Eu. Olha aí, tem muita gente aí. É bom ficar de olho hoje nas dicas, tá? O processo de sarcopenia é um processo de perda de massa muscular, que ele acontece normalmente pela questão mesmo do envelhecimento. Quando a gente está no processo de envelhecimento, né, nosso corpo, nós somos completamente os hormônios. Os hormônios, eles não caem, eles despencam, gente. Então, as pessoas que já estão aí 45, 50, 60 anos, a gente passa normalmente por esse processo, né? Quando a gente está na fase infantil, na fase adulta, a gente tem os hormônios ainda equilibrados. Quando a gente vai entrando no processo de envelhecimento, esses hormônios, testosterona, o GH, tudo esses hormônios que são responsáveis aí por vitalidade, pela formação de massa muscular, eles realmente vão despencando, principalmente também aí a libido, né? Agora, qual é o reflexo disso, né? Existe uma forma de você prevenir isso? Existe sim. O que a gente tem que estar um olhar bem apropriado, gente? A pessoa que tem aquele idoso em casa, o paizinho, a mãezinha, a gente tem que começar a observar como é que ele está se comportando. Por exemplo, principalmente a ingestão alimentar. O que a gente tem que ficar bem atento é a quantidade de alimento que ele ingere com relação às proteínas, que é o aminoácido importantíssimo na formação da massa muscular. Idoso, normalmente, ele não tem muito apetite, né? O idoso já fica mais inapetente, então é importante oferecer esse idoso, oferecer essa pessoa que está nesse processo já aí, uma ingestão maior de proteína. Por quê? Porque o idoso, ele começa esse desgaste da perda de massa muscular, que é a sarcopenia, ele começa a ficar mais enfraquecido, o andar dele já começa a ficar mais lento, ele já não consegue deambular como antes. Para atravessar, às vezes, a rua, ele já fica um tanto quanto indeciso, precisa de acompanhamento para se levantar. Então, sabe aquela pessoa, aquela mulher de 50 anos que dançava muito bem e hoje já consegue ter a mesma sincronia dançando? Pois é, isso já é realmente o processo de sarcopenia, que é a força muscular. Agora, Alessandra, você falou da questão das proteínas, né? Que são carne, leite, peixes. Existe uma quantidade mínima que essas pessoas elas têm que consumir? Exatamente. O que é importante? É importante sempre você buscar a ajuda de um profissional, porque ele vai garantir que você ingestão seja realmente apropriada na quantidade certa. Normalmente a gente ingere 1 grama de proteína por quilo de peso, tá? E isso é calculado, evidentemente, pelo profissional, tá? Mas a ingestão aí de carnes, de leites, a gente tem muita proteína, inclusive em fontes vegetais, né? Como a linhaça, como a quinoa, feijão, a soja, próprio feijão, né? Exatamente, tá? Então, aquele idoso ou aquela pessoa que tem acorda de manhã, vai tomar um café da manhã e come somente fruta, que come aí o carboidrato, esquece de colocar uma proteína, mas acha que está comendo saudável, não é bem assim. A gente realmente é importante a ingestão maior, a quantidade maior de proteína nessa alimentação, né? Aí a gente tem os ovos, omelete, enfim, peixes, a fonte muito rica de ômega 3 também. Então, é importante a gente ter essa dieta balanceada e equilibrada aí na quantidade de proteína bem razoável. Agora, a pessoa não precisa esperar chegar nos 40 anos para começar a ter essa alimentação, né? É uma coisa que vai a vida toda, né? De forma nenhuma. Lembrando que eu terei, você terá, todo mundo terá entrar nesse processo de sarcopenia, então a gente tem que começar a ter uma visão ampla lá na frente. Então, o que eu vou mostrar para você? Como é que você quer chegar aos seus 80 anos? Eu quero chegar igual essa aqui, de vermelha. Não é? Então, para isso, a gente tem que pensar o seguinte, o melhor protetor contra a sarcopenia, gente, é atividade física, tá? Alimentação aliada sempre à atividade física. E não adianta uma atividade física somente uma natação, um pilates, não. Tem que ser uma atividade física voltada, assim, à resistência muscular, tá? E essa formação a gente só consegue, realmente, através da musculação, que a gente sempre pensa, musculação para idoso, sim, musculação para idoso. Hoje é uma coisa assim que a gente tem que pensar que essa formação de massa muscular só vem através desse tipo de atividade. Então fica aí a dica, uma alimentação equilibrada, rica aí em proteína, tá? É importante buscar aí a ajuda de um profissional que vai fazer esse cálculo, né, de ingestão dessa proteína diária e
a atividade física. Natação é bom, pilates é bom, tudo isso é muito importante, mas a atividade mais indicada que previne realmente o processo de sarcopenia é a musculação. Muito obrigada, Alessandra. Obrigada a você, Maria. Dicas importantíssimas para você que não chegou, que já chegou, que vai chegar aí aos 40, 50 anos. Importante é se cuidar, seja na alimentação, no cuidado com o físico, exercícios, tudo isso é importante para envelhecer de forma saudável.